não. É orientado os que querem aprender. Os que estão vindo aqui, não, me ensina que eu sei que alguma coisa a mais tem na vida. Não é só isso. Eu estou consciente que na vida não é só isso. Então, o que mais? É esse que nós temos que nos dedicar. Agora, pensou diferente de você? Não tem problema nenhum. Vamos seguir. É igual reencarnação. A gente briga tanto, cadê a reencarnação? Existe, não existe, existe, não existe, né? Quando o assunto é reencarnação, só tem dois grupos. Os que acreditam e os que vão acreditar. Não tem outro. Porque o cara morreu, dá 10 minutos acreditando. Então, para quê? Vamos perder um amigo, nos indispor, ficar contra, não conversar, trocar de calça. Não, para com isso, espírita. Para com isso, a ideia não é essa. A ideia é reflexão, orientação. Eu contribuo da minha forma, você da sua, todo mundo aprende. Mas, para termos segurança, Allan Kardec, doutrina espírita, claro, né? Vamos falar de doutrina espírita, senão perdemos muito tempo. Alguns assuntos nem sequer deveriam ser discutidos na casa espírita. Eu fui fazer, há um ano mais ou menos, um seminário sobre fluidoterapia. Fácil, que é um assunto complexo no meio espírita. Porque como Allan Kardec deixou a base de como os fluidos funcionam, ele não falou da aplicabilidade, cada um inventa o seu. Mas estava eu, ver o constrangimento, que eu acredito a pessoa também passou, mas para mim não foi menor. Eu me senti constrangido, mas não podia parar, nem tampouco mudar o que eu estava falando. Está chovendo, centro pequeno, porta fechada. Eu, seminário de fluidoterapia, bem no momento que eu estou falando que os fluidos se operam com a mente, nós qualificamos com a mente, não perca a mão. Entra uma moça atrasada, molhada, e eu falando, e ela ali na porta. Ela começou a fazer assim, ó. Abri a porta. Eu vendo, e já vendo constrangido, e eu falando o contrário, e ela pegava, abria a porta, jogava e fechava a porta do centro. Ai, que dó, gente. Ela é má? Não. Ela queria, não, ela aprendeu assim, viu num livro, aprendeu errado. Ai, que dó, que dó. Agora, já imaginou quantas pessoas, que é o espírita, que só vem no centro, que não estuda, vem ver ela fazendo ali, ah, meu amigo, da outra vez disfarçado não, mas ele pega assim, joga assim para trás, joga. E assim sucessivamente. Então, qual que é a nossa parte? Estudar Allan Kardec. Porque quando identificamos um erro nosso, mudar não é fácil, hein? Não é fácil. Não é fácil. Como é que você chega assim, pessoal? Esses X anos da nossa casa nós fizemos equivocadamente. A partir de hoje vai ser diferente. Seria uma força moral muito grande, mas aí para fazer? Dizer, ó, meu filho, aquilo que eu te falei que tinha que ser assim, assim, assim. Aí esquece, não é, estudei mais e não é assim. Que é o correto. Mas quem tem força para fazer? Então, através da nossa literatura, se não tivermos base de estudo, fica difícil. Olha o que eu achei aqui para vocês. Veja bem. Isso é especial. Especial. Análise das mensagens está no capítulo 24 de A Gênese, Livro dos Médiuns, desculpe. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e que, quanto mais venerável for o nome que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Orientação de Allan Kardec. Alguém psicografou, assinou lá, Bezerra de Menezes, pode desconfiar. Orientação de Allan Kardec. Agora entenda bem, não é desconfiar com maldade. É chamar inclusive o médium, vem cá, porque médium não é dono da mensagem, é veículo. Vamos ver, vamos ler, para ver se o texto tem bom senso, que a gente vê nas outras obras de Bezerra. Recebeu lá Joana de Ângeles, pode duvidar. Deixa eu ler o texto, estudar com cuidado, ver se tem o perfil de Joana de Ângeles. Porque se for Joana mesmo, ela vai achar maravilhoso o que está fazendo. Ela vai falar, nossa, finalmente entenderam que não interessa quem assina.
Não interessa quem ensina. Tem mensagem boa e ruim. Útil e não útil. Fiel à doutrina espírita e comprometedora. Só isso que existe. Quem ensina não interessa. Tanto é que nós vemos o quê? Da mesma forma, por minha conta e risco, porque não está na obra, por minha conta e risco, tá? Mas eu me sinto na obrigação de falar. Pictografia. As obras pintadas com as mãos. Perfeito. O processo existe, é possível, está na obra, é passível de estudo. Conheço eu grandes médiuns que trabalham assim. Eu já fiz muita palestra com o pessoal pintando quadro. O que eu chamo a atenção? E doutrina espírita é fé raciocinada. Em todos os cantos do Brasil que eu já fui, quem assina é Picasso, Monet, Renoir, Van Gogh. E eu pergunto, não existe um José que pinta? Um Antônio, Maria? É só os mesmos no país inteiro, no mundo inteiro? Calma, gente. O processo mediúnico existe. Como espírito não tem intenção, que é secundário o nome, algumas vezes nós nos sentimos impulsionados a assinar ali de alguma forma. Muitas vezes é o ego do médium desavisado. O processo existe, mas não é possível que não tenha ninguém que não seja a mesma nata. Sempre os mesmos pintando em todo lugar. É delicado, é assunto delicado, mas nós temos que... Quanto mais venerável for, mais desconfiança a gente deve ter. É natural. E se for o espírito mesmo, se for Bezerra, Joana, Emmanuel, Caibarchu, se for eles mesmos, eles vão achar ótimo. Olha, mandei uma mensagem e ao invés de aceitar cegamente, eles estão analisando para ver se é minha, se tem bom senso com as outras coisas que eu prego, que eu dito, que eu fiz. Perfeito. A ideia é essa. Ou é muito simples você escrever lá uma coisa qualquer, escrever embaixo, Chico Xavier, solta na internet, é dele. Cuidado, armadilha. Isso é armadilha para nós. Então é fundamental que guardemos esse bom senso. Não existe vir num livro, não existe mensagem muito superior, que não mereça, ou que não possa analisar. Porque o que acontece é que a gente diz assim, nossa, quem sou eu para analisar Bezerra de Menezes? Um espírito que pensa. Não tem bagagem, leva para alguém. Dá uma olhada, vê isso aqui, ó. Lê. Você que estuda. Você já leu outras obras? Tem bom senso? Vai ao encontro do que Bezerra pregava, dizia? É o perfil dele? É assim. Doutrina espírita não é mágica, é experimentação, é estudo, é laboratório. Não dá para tentar fazer diferente disso. Ou a gente se perde. Então, literatura espírita, eu já disse, nós temos na nossa mão a literatura mais bela do planeta. Mas tenhamos cuidado. Bom senso. Leia de tudo, saiba de tudo, mas consciente que nem tudo que está ali é doutrina espírita. Quem vai dizer se é ou não são as obras fundamentais da doutrina espírita, aos 12 anos da revista espírita e assim por diante. Um outro lado que eu queria deixar importante aqui, fidelidade espírita é da mesma forma comportamental. Que até agora nós falamos de quê? Estudo, conteúdo. Mas tem um outro lado que não pode ficar de fora. Que é ser fiel a Kardec, não é só ser fiel ao conteúdo escrito, falado, do estudo, mas ao comportamento. Encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Tua missão. Você sabia ou não? Que você é um missionário. A gente costuma falar assim, nossa, bonito, né? Divaldo, missionário. Chico Xavier, missionário. Você também é. Nasceu na Terra de uma missão natural. Que o que fez Chico ser missionário não foi nascer missionário, foi executar a missão. Se Chico não tivesse feito nada, ele ia ser missionário? Então, o que faz dele, ou de todos os outros, o que faz de um missionário, não é ter a missão, é executar. E encontramos aqui a sua missão, a minha, espíritos encarnados, a nossa. Instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso,
em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Instruir os homens, todos nós, ninguém sabe tão pouco que não encontre na vida alguém que sabe menos. Só que é fundamental entender que, assim como os estudiosos de educação dizem que o exemplo é uma das formas de educação, eu, por minha conta, digo que talvez não seja uma das formas, seja a única. Exemplo. Porque quando você, filho, em casa, normal, simples, quando você fala para o seu filho uma coisa e faz outra, ele faz o que você falou. É ou não é? Se meu filho não minta, é feio, é muito feio, papai fica triste. Não minta porque isso não é certo, não é correto, vai te fazer mal, te comprometer o futuro, não minta. Aí toca a campanha, agora vai lá e fala que eu não estou. E o moleque mente. Claro. Ele só aprende que não é bom contar para as pessoas que ele mente. Então, quer ser fiel a Kardec? Isso também engloba postura. Postura, comportamento espírita. Eu estive numa casa muito distante daqui e eu vi um assunto interessante, uma situação interessante. Cheguei lá, ele falou assim, ó, você viajou tantas horas, quer ficar na sala ali? Eu falei, não, eu estou bem. Não, mas os palestrantes que vêm ficam lá na sala. Então eu vou. Aí sentei na sala, uma salinha de 4x4, umas cadeiras, uma luz azul, e eu fiquei lá em paz. Eu estava em paz. Estava em paz, aí de repente chegou o dirigente da casa, que me levou lá, mas ele chegou trazendo uma outra pessoa. E conversaram os dois assim, ó. O que ele falou para você? Devolver os talões da rifa do centro, de jeito nenhum. Já comprei a matéria, vai pintar a casa assim. Pegou a rifa, vai vender. É um sem vergonha mesmo, né? Pega, agora vai devolver em cima da hora. Eu falei, se não vai vender, não pega. Pegou, vai ter que vender. Ele tá pensando o quê? Não, manda vir devolver para mim. Manda devolver para mim que eu vou pôr ele no lugar dele. E eu tá lá sentado em paz. Eu vou pôr ele no lugar, deixa para mim. Aí saíram os dois. Tá bom. E eu ali em paz. Aí alguém veio me chamar, Russo, palestra, vai começar a parar. Vamos lá, sentei. Aí o rapaz, o dirigente chegou aqui na frente e falou assim, meus irmãos, quase que eu falei, sai que esse corpo não te pertence. Quem estava aí dentro era outro até agora. É assim, não, fidelidade espírita é comportamento. Acima de tudo é comportamento. Comportar-se como espírito, porque aprender para praticar não vale de nada. Quando a gente fala assim, nossa gente, se devia ir no centro, vamos no centro, se devia ir no centro, e a pessoa não fala mais, mas pensa, eu não, para ficar igual a você, não vou não. É comportamento. Eu vi numa... problemas comuns, e eu falo como que não existe maldade das pessoas, existe não saber, é ninguém chamar atenção para. Isso aconteceu na nossa casa mesmo, e não é diferente, estamos todos juntos, não é crítica a ninguém. Na nossa casa fizemos o bazar da Pichincha, pedimos roupa para todo mundo, para todo lado, para vender R$1. Nobre, estamos num bairro muito pobre, as pessoas juntam moeda para dar R$1. Aí fizemos lá, começamos, casa nova, não tem trabalhador. Aí um dia a gente chega lá, um monte de sacolinha separada no canto. Viu, trouxeram coisa agora? Não, que ela já está separada. De quem? Ah, de fulano, trabalhador da casa. Chega antes para separar o que é melhor. Não, espírita. Atenção espírita. São maus? Não são maus. Estão com má intenção? Não! Falta orientação, ninguém chamou a atenção, gente está aqui para servir, benefício zero, ou compromete a nós. Mas se o trabalhador não tem, então nem vende, dá, é dele. Eu fui num mês espírita grandioso, numa cidade grandiosa, no final do mês espírita,
aí todo mundo ia comer pizza. Eu estava lá, num hotel, aí aquela festa, todo mundo irmão, maravilha, acabou a festa também. E eu tenho que ficar lá porque alguém vai me levar para o hotel. Quando ficou só os trabalhadores, mas foi uma briga para ver quem que ia ficar com o queijo que sobrou da pizza. Não, esse queijo é meu, não, eu não peguei nada. Não, eu também não peguei, não, mas eu trouxe mais. Meu Deus. São maus? Não. Então, fazem por maldade? Não. Ninguém chamou atenção. Caridade. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, diz o Livro dos Espíritos. É isso que eu estou falando. Fidelidade espírita, de conteúdo e de conduta. Postura. Quem aprendeu tem que saber que onde você está andando, você está levando o seu exemplo. Achamos aqui, Livro dos Médiuns. Dirigi-vos aos incrédulos, aos que a gente quer que conheçam a doutrina. Portanto, aos de boa vontade, cujo número é bem maior do que a gente pensa. O exemplo de suas conversões, a sua transformação moral, multiplicando-se, mais do que simples palavras, vencerá resistência. Quer convencer alguém a vir para o centro espírita? Postura, comportamento, não é convencendo ele que a reencarnação existe ou não. Exemplo das suas conversões. Eu era assim, estudei doutrina espírita, fiquei assado. Vou querer ser igual a você. Exemplo das nossas conversões é que vai atrair as pessoas. Faz com que elas vejam o espiritismo de maneira mais reta, sóbria, mais nobre, assim por diante. Vamos andando porque eu senti um pensamento de vocês vindo em minha direção, um pensamento de fome, né? E nosso horário está chegando, então eu estou... Entretanto, conduta dos espíritas sérios, obras póstumas. A gente fica pensando, mas Ruth, agora, então o que eu vou fazer? Não aceito nada fora da doutrina espírita. Não entendeu o espírita. Não entendeu. Não é para não aceitar nos outros, é para não aceitar em você. Que fica tranquilo. Olha o bom senso de Kardec. Se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, eu acabarei de pensar como os outros. Olha a tranquilidade de quem fez. Você vai brigar você por causa para defender a doutrina espírita? Não precisa. A doutrina espírita não precisa de defesa. Ela é nobre por natureza. Ela é grande por natureza. Se tiver que escolher entre perder o amigo ou ensinar a doutrina, não, fica com o amigo. Com o amigo, ele não está pronto. Nós temos tanta gente buscando a doutrina espírita, para que gastar tempo com quem não acredita nela, não quer acreditar, não quer entender? É besteira da nossa parte. Tempo. Uma doutrina com essa grandiosidade veio para rasgar o tempo. Se a gente tiver em razão, vai todo mundo dia pensar que nem a gente. E se a gente tiver errado, a gente vai pensar que nem eles. Olha a tranquilidade de Kardec. Como é que supera um homem desse? Como é que supera um homem dessa grandeza moral? Como é que supera um homem dessa estrutura de simplicidade? Se eu estiver errado, daqui a pouco eu estou pensando igual a eles. Se eu estiver certo, daqui a pouco eles estão pensando igual a mim. Não é fantástico? A gente se estapeia para provar. É igual ao seguinte, se tem a expressão, o espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Segundo. Prestou atenção na sequência. Amar, primeiro. Instruir, segundo. Se para instruir não der para amar, não instrui. Ama. Postura espírita. Ele não está amadurecido. Não está pronto para entender. Aprendeu desde criança diferente. Tem o tempo dele. Não tem problema. Amai-vos é o primeiro. Instruí-vos é o segundo. É uma diretriz de conduta, de comportamento. Se for discutir com alguém para instruir, só ama.
Só ama. E sabe o que a gente vai fazer? Mais um espírita. Cara, eu vou na igreja X, eles falam que só eles é que estão certos. A igreja Y, só eles estão certos. A igreja H, só eles estão certos. No centro, todo mundo está certo. Todo mundo vai para o céu. Mas conhecer doutrina espírita só estudando as obras básicas. Mas você é livre. E se eu quiser parar de vir no centro, acontece alguma coisa de mal comigo? Claro que não, você é livre. Essa liberdade é que encanta as pessoas que vêm das outras religiões. Então, a nossa postura, o nosso comprometimento deve exteriorizar-se até mesmo através das nossas ações. Até mesmo não, me expressei errado. Principalmente através das nossas ações. Eu estudo, mas eu sou. Claro que a evolução é gradativa. Ninguém tem que ser santo para falar de doutrina espírita. Todos nós temos erros, equívocos de caminhão. Aqui não é lugar de quem não tem erro nenhum. Assim como, quando eu falo em doutrina espírita, porque viajando as pessoas dizem, Roosevelt, você já conhece o orador fulano de tal? Sim ou não? Nossa, aquele sabe muita doutrina espírita, outro erro. Em mundo de expiações e provas, ninguém sabe muito doutrina espírita. Tem o que sabe pouco e o que não sabe nada. Só esses dois grupos que tem. Em mundo de expiações e provas, ninguém sabe em profundidade. Que a gente elege fulano. Não. Está todo mundo trabalhando, lutando. Então não é que tem uma conduta inabalável. Até porque, mundo de provas, expiações, um dia o escândalo está na minha vida, mas o outro está na tua. E do outro está na tua. E aí assim a gente vai crescendo, se desenvolvendo. Mas buscar, dentro do que aprendemos, ser o mais correto possível. Ou a gente vai ficar de cabelo branco dentro da doutrina espírita, sem se tornar espírita, sem adquirir espiritismo, sem aprender doutrina espírita. Então é, acima de tudo, postura, diretriz moral, comportamento reto, sóbrio. É isso que vai fazer com que as pessoas se encantem com aquilo que nós queremos professar. Chegamos aqui. Kardec nos coloca numa condição interessante. Vejamos aqui. Revista Espírita, 1858. A polêmica e polêmica. Não discute por causa de qualquer coisa. Analisa. A pessoa está questionando para quê? Para aprender? Opa, é uma coisa. Para ficar contrário só pelo prazer de contrariar? Esquece. Porque há polêmica e há polêmica. E há uma diante da qual não recuaremos jamais. É a discussão séria dos princípios que professamos. A discussão séria dos princípios que professamos. Então, essa divergência de pensamentos, nós vemos nas mais variadas casas espíritas, ocorre. Certamente ocorre. E não é negativo. Nós não queremos que todo mundo pense igual. Que aí também está outro problema. E os meus companheiros espíritas, o próprio Orson Rossi, que dedicaram muito à questão da unificação das casas, ninguém quer. Porque a gente entendeu tão errado que acha que unificação é todo mundo pensar igual. E não é. É unificar trabalho, unificar atividade. Quando todo mundo pensa igual, ninguém pensa. Não é essa a ideia. Já imaginou a maravilha? As casas unificadas todas, mesmo pensando diferente, vamos até parecer espírita. Maravilha isso? Você ladeando alguém que pensa diferente, respeitando. Isso é maravilhoso. Então quando eu falo assim, vamos fazer um trabalho de unificação. Não, mas na minha casa eu que mando. Não se iluda, espírita. É junção, é dar as mãos, é trabalhar junto, é fazer mais, fazer com força. É fundamental que entendamos dessa forma. Então, nós temos que identificar por aqui a polêmica e a polêmica. É útil. O que nós vamos discutir é útil, se não, ignora.
A gente às vezes discute com coisas simples, que o estudo natural vai ordenar a mente do companheiro que ali está. Mas é determinante que saibamos dividir essas duas situações. A lei do amor, no Evangelho ainda, concluímos. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Fidelidade espírita. Mas não se esqueça que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Olha isso. Os sentimentos são os instintos elevados. Sabe o que acontece, espírita? Comportamento espírita. A gente fala no bem, prega o bem, orienta o bem, indica o bem, e fala do bem, indica o bem. Sabe o que a gente acaba ficando um dia? Bom. Tanto falar no bem, tanto indicar. E quando você fala, depois você vê a pessoa, você tem que ser. Né? Tem aquela velha história da moça que chegava e falava assim para o marido: marido, eu quero morar no centro. Uma mulher, mas ninguém pode morar no centro. Passava uma semana, amor. Tem um terreno grande, vamos morar no centro. Não, meu terreno é grande, mas não é nosso, é do centro. Né? Eu estou lá, mas não posso. Né? Aí passava uma semana, amor, vamos morar no centro. Não pode morar lá, ninguém mora, estuda, mas morar lá ninguém pode. Vamos morar. Esposa, você quer morar no centro? Ah, mas porque em casa você é um, no centro você é